Ok? Tá? Boa tarde, gente. A gente agradece a presença da imprensa paraense que está presente aqui na coletiva hoje. A coletiva é para explicar sobre a situação atual e informar a situação clínica do atleta Jaderson. A gente viu muitas informações que não procedem, que saíram nas redes sociais, e acho que a melhor forma é quem está dentro para explicar sobre a situação atual do Jaderson. Na mesa está o Dr. Jean Clay, que é diretor médico do Clube do Remo, o Dr. Hamilton Araújo Júnior, neurocirurgião responsável, o Dr. Antônio Jorge Ferreira da Silva Júnior, diretor médico clínico do Clube do Remo, o senhor Antônio Carlos Teixeira, presidente do Clube do Remo, e o representante da diretoria do Hospital Porto Dias, Dr. Ítalo, coordenador da UTI do Hospital Porto Dias. A gente vai primeiro passar a palavra para eles, depois a gente abre as perguntas para a imprensa e a gente vai combinar daqui a pouco como vai ser, tá? Bom, pessoal, boa tarde. Então, como a Samara disse, o objetivo principal dessa coletiva é a gente poder esclarecer desde o primeiro momento que aconteceu com o nosso atleta e depois atualizá-los sobre como é que está a situação do Jaderson nesse momento. Bom, então, como todos lembram, o Jaderson, numa dividida com o adversário no jogo de quarta-feira, teve um trauma na região da cabeça do lado esquerdo e, pelas imagens, a gente percebeu que, após esse trauma, ele desmaia ainda no alto e, quando cai, ele cai totalmente desprotegido com trauma no solo, na região do lado direito. Diante disso, foi acionado o médico de campo e o médico de campo, junto com o árbitro, acionou a ambulância, onde foi prestada os primeiros socorros para esse atleta ainda em campo. Então, já de antemão, agradecer à ambulância, à turma da ambulância, ao médico de campo, toda a assistência que o Jaderson teve naquele momento, porque isso, não tenho dúvida, foi extremamente importante para que ele tivesse uma evolução que a gente espera e acredita que ele está tendo. Bom, feito isso, ele foi encaminhado aqui para o hospital, e eu estava no campo, de lá vim para cá para acompanhar o Jaderson, e já sabendo se tratar de um trauma na cabeça, no mesmo momento entrei em contato com o Dr. Hamilton Araújo, que é o nosso neurocirurgião, que dá retaguarda para os atletas do Clube do Remo. E aí, chegando aqui, a equipe já estava toda preparada para receber o atleta, foram feitas medidas iniciais na sala vermelha, na sequência, o Jaderson foi encaminhado para a sala de tomografia computadorizada, e, na ocasião, feita tomografia tanto do crânio quanto da coluna cervical, e aí, de posse dessa tomografia, a gente percebeu que não tinha nenhuma alteração na coluna, e foi encaminhada a tomografia para o Dr. Hamilton Araújo, e que já detectou as lesões, e, nesse momento, se dirigiu ao Hospital Porto Dias para poder fazer a avaliação em loco do atleta. E, nesse momento, o doutor Hamilton chega aqui no hospital para avaliar o atleta, e daqui para frente eu vou passar para ele poder passar os detalhes do que encontrou na hora que chegou aqui com a gente. Bom, boa tarde. Eu acho que o interessante, de uma maneira bem rápida, é tentar entender, para compreender o traumatismo craniano do atleta, é tentar imaginar o mecanismo de trauma. Ele teve, o primeiro trauma dele foi aquele trauma direto, na hora do impacto. Aquele trauma direto, ele já levou a uma fratura craniana, e abaixo da fratura desenvolveu um hematoma que a gente chama hematoma extradural. Quando ele cai, e ele cai já desmaiado, ele cai sem proteção, porque quando a gente cai e está consciente, a gente tenta proteger a cabeça, alguma coisa, é um instinto nosso. Ele caiu sem proteção e bateu muito forte com a parte posterior da cabeça. Isso aí, esse fenômeno gera o quê? Um fenômeno que é conhecido como contragolpe. O que é isso? O nosso crânio, ele é rígido e cheio de acidentes anatômicos na base do crânio. Então, quando a pessoa bate a cabeça na região posterior, o cérebro ele é um pouco móvel. Então, ele se movimenta um pouco para frente, de forma brusca, E aí, esse atrito do cérebro com essa região da base do crânio gera o que a gente chama das contusões cerebrais. Foi o que aconteceu com ele,
Então, quando ele realizou a tomografia, ele tem pontos de contusões no cérebro, devido a esse mecanismo. Associado a essas contusões, ele tem também algum grau de lesão axial difusa. Quando a gente chegou aqui para avaliar, que o doutor Jean pediu para a gente ajudar aí no caso do atleta, quando a gente chega, a gente faz uma avaliação clínica, neurológica, a gente enquadra o paciente no exame neurológico para a gente ver como é que está, o que é importante para ele no traumatismo craniano, que a gente chama de nível de consciência, se ele está sonolento, se ele não está sonolento, se ele está em coma, se ele está inconsciente. E a gente avalia isso aí e avalia também a tomografia. Diante dessas duas medidas, a gente vai optar por um tratamento, né? E a gente optou no início por um tratamento conservador, um tratamento clínico, como sempre a gente tenta fazer. A gente tenta tratar esses pacientes de maneira não cirúrgica, porque a recuperação é melhor. E a gente entrou com conduta junto com o UTI, de protocolo, de controle de crescimento de hematoma, de controle de hipertensão intracraniana, que isso pode acontecer. E, a partir daí, a gente veio acompanhando, fazendo tomografias diárias, porque essas contusões elas são muito dinâmicas. O traumatismo craniano, a evolução é muito dinâmica. Então, a gente vai fazendo tomografias diárias, vendo como é que está a evolução, e a gente já sabia mais ou menos que com 3 a 4 dias de trauma, desse tipo de trauma, pode ocorrer uma piora. A gente passou por uns momentos difíceis no final de semana, mas que a gente conseguiu, graças a Deus, toda a equipe médica, UTI, doutor Jean, a gente conseguiu controlar essa evolução dele, de sinais de hipertensão intracraniana com medicamento. E aí, no momento, ele está evoluindo bem, né? Hoje a gente já passou visita nele, ele está consciente, a gente já liberou a dieta dele, dieta já livre, né? Está se comunicando bem, falando bem. Ele está com alguma que a gente chama de amnésia pós-traumática. Isso pode acontecer, né? Muita coisa ele não se lembra, mas eu acho que o mais importante é que ele está consciente, a gente está conseguindo controlar essas evoluções com condutas clínicas, que é melhor para o paciente. Se for operar, já fica uma condição bem mais difícil. Então, essas são as palavras. Bem, boa tarde a todos. Diante do que foi exposto, apenas para ressaltar a qualidade do atendimento que o Jadson está recebendo, com os melhores medicamentos, com a melhor estrutura, com os melhores profissionais, com uma equipe multidisciplinar que está cuidando dele 24 horas por dia, durante todo esse tempo que ele está no CTI, e as nossas expectativas são as melhores para o caso dele. A gente espera que, com a evolução favorável que ele está tendo, principalmente depois do final de semana, com esses ajustes dos medicamentos que o doutor Hamilton falou, ele possa, logo, logo, conseguir ter uma evolução favorável a ponto de sair do CTI e ficar no quarto. A gente ainda não tem como precisar a data e momento que isso vai acontecer, mas dentro de uma evolução natural é o que a gente espera. Então, mais uma vez aqui, apenas certificando que o tratamento que ele está recebendo é o que há de mais moderno dentro da medicina e está sendo, graças a Deus, o suficiente para fazer com que o tratamento dele surta efeito sem precisar ter uma conduta mais drástica, uma conduta cirúrgica, por exemplo, como o Hamilton falou, que seria mais prejudicial para ele. Tá bom? Boa tarde. Dando continuidade aqui às palavras dos colegas, a gente segue acompanhando o atleta, o Jadson, aí, nesse 6º dia de internação. Ele, como o Hamilton falou, vem evoluindo bem, com melhora do estado neurológico, um acompanhamento clínico neurológico rigoroso ainda, com laboratório, com imagens diárias, e a gente, felizmente, aí nessas últimas 48, 24 horas, tem visto uma evolução favorável, né? E a gente espera que se mantenha dessa forma para a gente conseguir fazer uma previsão mais acurada da permanência dele na unidade de terapia intensiva. Importante ressaltar que ele segue ao lado dos seus familiares, né? A gente trabalha aí com UTI humanizada há pelo menos 10 anos, então todo esse período tem sido acompanhado de perto pela família 24 horas, né? Então isso contribui demais com a melhora aí do atleta, que mais uma vez a gente espera que se recupere rapidamente.
Boa tarde. Foi muito importante essa convocação do doutor Jean, dessa entrevista coletiva, justamente para a gente direcionar as notícias do estado de saúde do nosso jogador. Infelizmente, a gente tem visto em algumas redes sociais umas notícias muito preocupantes, com alarmes, e isso nos preocupa, porque a partir do momento que é um jogador que a grande parte da família dele não mora em Belém, eles ficam preocupados e alardeados com esse tipo de notícia. Então, espero a colaboração de todos, não estou dizendo que são vocês, mas, infelizmente, existem pessoas de todo tipo e tem criado um sério embaraço, não só para a família do jogador, como o próprio corpo médico, através da liderança do líder, Dr. Jean. Eu, nessa oportunidade, quero dizer que, em nome do Clube do Remo, o Jade está recebendo toda a ajuda possível, ele e os familiares dele. O Clube do Remo prestou, vai prestar, vai continuar prestando todo tipo de auxílio naquilo que ele precisar, ele e a família. Eu tenho um carinho especial pelo Jades, mas não foi por isso que eu me desloquei no dia do jogo. Cheguei logo após a chegada aqui do Jades, juntamente com os familiares dele, porque naquele momento eu senti a gravidade do lance, da contusão do Jades, e ali não tinha um jogador de futebol, tinha um ser humano que estava precisando e vai precisar de toda a ajuda do clube e da minha pessoa, através do meu relacionamento de amizade que eu tenho com o Jades. Quero, nessa oportunidade, agradecer imensamente a todo o auxílio da diretoria do Hospital Porto Dia, por toda essa assistência que eles têm prestado ao nosso jogador, e o Clube do Remo, sensibilizado, agradece a todos vocês, tá bom? Então, muito obrigado. Pela minha parte, agora é com a equipe médica, o doutor Jean. Mais uma parte sobre essa questão do Jades. Eu acho que, naturalmente, diante de uma situação complexa como a dele, a gente sempre tem que tirar aprendizados, né? E para mim está muito claro que o grande legado que essa lesão do Jadson trouxe para nós é justamente a gente abordar um tema extremamente importante, que é esse tema de traumas na cabeça, esse tema de concussão cerebral. Então, já de antemão, eu quero aqui parabenizar a federação, que esse ano, através do seu diretor médico, doutor Flávio Freire, instalou o protocolo de concussão cerebral. Isso é muito importante, isso é uma discussão enorme a nível mundial. Nós temos uma das grandes lideranças no mundo hoje, é um brasileiro, que é o doutor Jorge Pagura, o presidente da Comissão Médica da CBF, que instaurou esse protocolo também a nível do Campeonato Brasileiro, e a gente precisa discutir muito isso, né? Discutir, inclusive, quem sabe, já falei até com o Flávio sobre isso, quem sabe a criação do VAR médico aqui para a nossa federação, porque muitas vezes o atleta ele tem um desmaio e o médico de campo ele não consegue ver. Quando ele chega para atender o atleta já retomou a consciência e você não tem como saber se ele desmaiou ou não. Então, muitas vezes, a gente precisa, sim, desse auxílio, sobretudo dos jogos que são televisionados, para poder passar essa informação para o médico de campo, dizer, olha, ele desmaiou, ele convulsionou, porque são situações que são obrigatórias a retirada do atleta de campo. Então, acho que isso é muito importante, tem que aproveitar a abrangência que a nossa imprensa tem para se discutir muito isso, porque isso, em última análise, a gente está preservando a vida dos atletas, e isso que, naturalmente, que importa aqui para nós, especialmente nós da área médica. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que realmente amadurecer e trazer novas ferramentas para que a gente possa levar ainda mais segurança para os nossos atletas. Agora a gente vai abrir para as perguntas da imprensa. A gente só pede para evitar perguntas repetidas ou especulativas sobre a alta e o retorno do atleta ao futebol, tá? Boa tarde a todos. Leane Coelho, da RBA TV.
Doutor Hamilton, o senhor falou que no final de semana teve uma situação mais delicada no quadro do Jadson. E você poderia falar o que de fato aconteceu nessa situação no final de semana? Quando o paciente ele sofre um tipo de traumatismo craniano do jeito que aconteceu dele, é descrito e livre na nossa experiência que até o 3º a 4º dia pode ocorrer naturalmente uma evolução desse tipo de contusão e do edema cerebral, apesar das medidas clínicas que a gente estava tomando, né? Então, ele teve uma piorada clínica, né? E foi feita uma tomografia, né, que a gente notou que tinham piorado um pouco o edema, um pouco, não muito, e é mais ou menos que esperado nesse período. A gente vinha conversando antes, eu e o doutor Jean, falei, Jean, até 3º, 4º dia é pico de evolução de contusão cerebral, a gente já sabe disso. E a gente já estava, junto com o doutor Ítalo da UTI, a gente já estava preparado para isso aí, né? E aí começamos a tomar outras medidas de controle dessa piora, dessa hipertensão intracraniana, com o uso de algumas medicações, manitol, etc. Então, isso já era praticamente esperado, graças a Deus foi contornado. Obrigada. Doutor Jean Clay, boa tarde. Como está sendo filtrada o repasse de informações para o Jadson, levando em consideração que o time conseguiu um título agora, ele está nessa situação complicada, as informações que estão sendo passadas para ele, como está sendo esse filtro? Então, na verdade, como o Hamilton falou, domingo talvez tenha sido, de sábado para domingo, a fase mais crítica do Jadson aqui. E aí, a gente entendendo isso, a gente optou por tentar blindá-lo do que estava acontecendo no jogo. Então, esse foi um momento que, através do doutor Hamilton, do doutor Ítalo, foi optado por aumentar um pouco a sedação dele, para que deixasse ele um pouco mais desconexo. E aí, após a partida, aí sim, ele foi informado do que tinha acontecido, né? E ao final da partida, eu mesmo trouxe a medalha para entregar para o Jadson. Afinal de contas, ele é um legítimo campeão paraense. E, felizmente, né, não só pela questão da fisiopatologia que o doutor Hamilton explicou, mas, coincidência ou não, após o título, a melhora dele deu uma alavancada assim, fantástica. E ontem, o Jadson teve um dia muito bom e hoje, então, ele já é um atleta bem diferente do que ele entrou aqui. Então, isso mostra que a evolução dele realmente agora chegou naquela fase de ascensão e a gente acredita que daqui para frente só notícias boas. Vou fazer uma pergunta para o doutor Hamilton. Doutor Hamilton, desde quando aconteceu isso com o Jadson, a gente que acompanha o dia a dia do Clube do Remo, chama-se o repórter setorista do Clube do Remo, e toda hora zap, a gente não pode andar em lugar nenhum, imagine vocês aí, né? Ele pode andar em lugar nenhum, Cacheado, pelo amor de Deus, o Jadson, nosso jogador, nosso guerreiro do meio de campo, tal, quando é que vai sair? Ele vai ficar esquecido, ele bateu a cabeça, é perigoso, aí todo mundo acha que entende também, aí dá a sua opinião e tal. Eu queria que o senhor que é o neurocirurgião, o especialista que está diretamente, o doutor Jean Clay já passou isso, inclusive, para nós, eu queria que o senhor falasse a respeito desse assunto para o torcedor do Clube do Remo, o médico, o especialista, o cirurgião, para o torcedor do Clube do Remo, e o que pode acontecer com o Jadson. O doutor Jean Clay, numa entrevista para nós, disse que a primeira preocupação é o ser humano, é olhar o lado do ser humano. Muito legal do doutor Jean Clay, dessa tranquilidade para todos. E o torcedor do Clube do Remo, ele pergunta, também preocupado com a saúde do ser humano, mas ele quer saber, sabe, presidente Tonião, o craque, o jogador, o que é que o senhor tem a falar a respeito? O senhor está entendendo o que eu quero? Ele voltará a jogar, defender o Clube do Remo? É isso que o torcedor do Fenômeno Azul quer saber, doutor Hamilton. Por favor, se o senhor puder me responder, eu lhe agradeço. Antes de qualquer coisa, eu sou remista, e ele vai voltar. Assim,
como o Jean falou, acho que inicialmente a gente tem que estar preocupado com a vida, que é essa fase agora inicial dele, né? E a gente está num período ainda de instabilidade, então fica difícil da gente prever o que vai acontecer, quando ele vai voltar, quando ele vai retornar às suas atividades, né? Mas eu não acredito, porque assim, esses atletas, eles são diferentes de pessoas normais, a evolução, eles são muito fortes, né? Então, às vezes a gente pega atleta que o Jean fala, não, 90 dias, o cara está com 30 dias, já está bom. Então, a resposta é muito individual, e são super atletas, né? Então, são pessoas muito diferenciadas. Então, relacionar isso com o traumatismo craniano, do jeito que aconteceu com ele, fica um pouco difícil. Mas, assim, eu não acredito que com menos de 30 dias, a partir do início do trauma, ele possa retornar a fazer alguma atividade. Não estou falando jogar, estou começando a retornar a alguma atividade. Isso é dinâmico. Eu não posso estabelecer e falar isso 100%. Com certeza, ele vai ser avaliado, né, o tempo todo para ver a maneira dele retornar a campo, exercer seu trabalho de uma maneira segura. É isso que a gente quer. Então, eu acho que agora, como o Jean falou, a gente está num período muito agudo, é preservar a vida. É pedir para o torcedor azulino orar pelo Jadson. Vou fazer uma pergunta ao presidente Tonhão. Presidente Tonhão, o Clube do Remo, que é o patrão do jogador, está cumprindo tudo, está dando todo o apoio para o torcedor tomar conhecimento, para ele não ficar perguntando, né? Essas entrevistas todas, eu tenho certeza que elas vão ser publicadas, né? Os companheiros estão aqui, vai fazer exibição para o ouvinte tomar conhecimento, né? O Remo está cumprindo tudo com o atleta, está dando todo o apoio necessário, tudo que o atleta precisa para voltar ao nosso meio, meu caro Tonhão. Desde o primeiro momento, nós estivemos aqui, conversamos com a namorada dele, nos colocamos à disposição, o doutor Jean também está ciente disso, que qualquer coisa ele pode nos procurar, e o Clube do Remo prestou, e vai continuar prestando todo o auxílio, tudo daquilo que ele precisar, e os familiares também. Boa tarde, Jean, boa tarde, os profissionais, presidente Tonhão Rodolfo, do Grupo Liberal. Presidente, daqui a pouco vou perguntar ao presidente Tonhão. Doutor Jean, até estava conversando ainda há pouco com o doutor, eu não me recordo, desde quando teve essa chegada do protocolo de concussão que a gente observa no futebol, né, de todo o planeta, um caso como o do Jaderson, né, com a seriedade, com a severidade que teve o caso do Jaderson. O doutor Milton até falou, né, uma expectativa de um mês, é algo que eu não me recordo. O que o doutor, até pelo conhecimento, pela especialidade na questão esportiva, pelo respeito que tem, né, dentro da comunidade médico-esportiva, o que esse caso do Jaderson ele pode servir para melhorar não somente aqui no Pará, mas no futebol brasileiro e mundial, pela severidade que foi o caso que aconteceu aqui em Belém? Então, a sua pergunta é extremamente importante, Rodolfo, porque o caso do Jaderson trouxe para nós de aprendizado é que não tem como a gente saber, dentro de campo, a gravidade de uma lesão pós-trauma na cabeça. Por isso que a grande lição nós temos todos de concentrar nossos esforços para poder detectar rápido e existem protocolos muito sérios em relação a isso. Coincidentemente, no Clube do Remo, a gente refez o nosso protocolo há 2 semanas. Então, existem sinais claros de o que a gente chama de concussão cerebral. Diante disso, tem que ser retirado o atleta, porque não tem como, sem exames de imagem, você definir a gravidade da lesão. Então, acho que o grande aprendizado é esse. Como eu falei, o legado que vai ficar da história do Jaderson é que não tem como a gente saber a gravidade de uma lesão, por isso que o mais seguro, diante de um sinal, é você retirar o atleta, encaminhar para o ambiente hospitalar e lá, sim,
você vai poder ver a magnitude. As concussões são muito mais comuns do que a gente imagina. Esse ano mesmo nós tivemos um outro atleta, que foi o Edson Cauã, vocês lembram disso? E o Edson Cauã foi uma situação que a gente não conseguiu detectar durante o jogo. Precisou o Edson Cauã, a gente entrar no intervalo da partida, fazer todos os testes no intervalo. No intervalo a gente detectou que ele estava com uma concussão, tiramos o atleta de jogo. Mas isso é difícil, por isso é que a gente tem que discutir ferramentas, como é o caso do VAR médico, que eventualmente o colega que está com uma câmera de televisão, que você tem uma tecnologia hoje que você consegue pegar o detalhe, perceber um sinal de uma alteração neurológica, na mesma hora, entrar em contato com o médico de campo e falar, tira o atleta de campo. Então, acho que esse talvez seja o grande legado. Eu te confesso que a gente está fazendo uma investigação da literatura, ver se tem precedentes tão graves como o do Jaderson, e eu ainda não tenho essa resposta, mas dentro em breve a gente vai ter, para poder, a partir daí, ver o que tem de literatura, embora muitas vezes não exista essa conexão entre campo e ciência, então pode ser que tenha e não tenha sido relatado e não tenha sido publicado cientificamente. Então, eu acho que o grande aprendizado para todos nós é esse. Não tem como eu descobrir dentro de campo, eu preciso tirar o atleta e levar para o hospital. E perguntar até para o presidente Tonhão, como o líder máximo hoje da instituição Clube do Remo, né? O ambiente, doutor, com essas notícias boas, né, positivas que a gente está, graças a Deus, tendo do Jaderson, como é que está sendo repassado para o elenco e para os funcionários, né? O Jaderson é um menino muito, muito querido dentro de toda a instituição. Sem dúvida. O doutor Jean, ele emitiu o boletim médico comunicado aos funcionários e aos jogadores. Independentemente disso, nós, autorizado pelo doutor Jean, doutor Hamilton, no sábado fizemos uma visita aqui ao Jades, eu, os 3 jogadores e o nosso treinador e o Papelinho, entendeu? Então, eles também estavam, logicamente, preocupados até pelas notícias que têm saído. Então, eles estavam ansiosos por saber, realmente, ver que ele está melhorando e como a reação que eles tiveram, inclusive prometendo o título ao Jades e o que ocorreu. Tá bom? Boa tarde a todos. Beatriz Reis, do GE Pará. O doutor Ítalo comentou que aqui se trabalha muito com a UTI humanizada. Como é que vem essa relação da família, já que a família do Jaderson não é daqui, a questão também dos jogadores estarem muito presentes, como é que vem essa questão de ter um carinho, as mensagens de apoio dos torcedores, vem também ajudando na evolução do Jaderson? Perfeito. A gente, como eu disse, desde o primeiro momento teve a presença da família, a namorada dele sempre junto, né? A família faz parte do que a gente projeta de tratamento, né? Eles diariamente sabem quais são as metas que a gente tem que cumprir e o que é mais importante para aquele dia. Então, a gente percebeu nesses anos todos trabalhando com UTI humanizada que a presença do familiar acelera a recuperação. Esse carinho que você falou, a possibilidade de ter alguém muito próximo ali do lado só contribui para esse tratamento. É claro que existem algumas restrições das informações, das visitas, não é todo mundo que vai visitar, são coisas muito específicas. Essa visita que o presidente falou, a gente reuniu, conversou, organizou, então é mais a presença das pessoas mais próximas, né? Nesse momento, como foi dito aqui, a gente precisa preservar a vida, isso é o mais importante, né? Então, a partir do momento que a gente tiver saído de uma unidade crítica, a gente pode pensar em ter mais visitas e ter questões mais abertas aí, mas nesse momento crítico a presença da família realmente tem sido fundamental. Eu até ia lhe perguntar se a família está recebendo esse acompanhamento dele diariamente e se ele também está recebendo as informações do que está acontecendo com ele. Ele tem ciência de tudo que aconteceu? Ele está consciente? Né, de compulsão. Queria perguntar o quanto isso melhora o trabalho
tanto dos médicos que estão no gramado, quanto de vocês para fazer o diagnóstico de um jogador após a partida, até para dar essa atualizada para a galera que muita gente não sabe como é esse protocolo. Então, o protocolo é de prever que você faça uma avaliação rápida do atleta em campo e existem algumas situações que são obrigatórias de você retirar o atleta de campo. Por exemplo, perda da consciência, alguma situação de convulsão parcial ou total. Existe uma série de perguntas, chama teste de Madoka, a gente faz 5 perguntas para o atleta. Que tempo é o jogo? Quem que fez o gol? Quanto foi a última partida? Quem está ganhando? Se ele errar uma das perguntas, ele está fora. E existem testes funcionais que esses já não são feitos em campo. A gente faz quando o atleta está no intervalo, após o jogo, a gente faz alguns testes, pede para colocar a ponta do dedo no nariz, enfim. Então, eu tenho 3 grandes grupos de situações que me autoriza a tirar o atleta de campo, né? A questão toda que eu falei do ponto de vista prático muitas vezes o atleta desmaia, mas quem está em campo não consegue ver, porque no momento que ele tem o trauma, até a hora que o juiz libera ele o árbitro libera ele para entrar em campo, muitas vezes esse intervalo o atleta já retoma a consciência. Então, se você tem alguém ali fora, né, com a câmera da televisão, que hoje com a tecnologia que se tem, mostrando realmente ele desmaiou, você já avisa o médico de campo e fala assim, desmaiou, acabou, desmaiou, sai de campo, não tem discussão. Então, acho que a grande discussão que a gente tem que fazer é justamente essa. Todos nós precisamos... E eu estou falando de um ambiente controlado, ambiente de futebol profissional. Mas se a gente levar isso para nossas peladas do dia a dia, quantas concussões nós temos aí no futebol de final de semana, nas nossas arenas de futebol? Então, quanto mais a gente difundir essa informação, desses sinais que devem ser obrigatório você retirar o atleta de campo, isso vai ajudar muita gente. Uma coisa importante, um dos sinais, muitas vezes, de concussão cerebral é desorientação. É o atleta que, eventualmente, fica valente, eu quero voltar, eu quero jogar, e aí, às vezes, a gente confunde isso com raça, com entrega, e muitas vezes é um sinal de desorientação, que é, sim, um indicativo de concussão. Então, quer dizer, tem tanta coisa importante, e eu entendo que a gente tem que concentrar as nossas discussões em cima disso, para que a gente possa ajudar não só o ambiente do futebol profissional, mas também do futebol amador, que é infinitamente maior o número de pessoas que praticam futebol de uma forma não profissional. Doutor Hamilton, uma boa tarde para você. Eu queria fazer uma pergunta que, por exemplo, na última Eurocopa, se eu não estiver errado, o Eriksen teve uma questão de coração, né? Acabou tendo um ataque cardíaco no meio do gramado, depois ele foi atendido e depois voltou a jogar. A minha pergunta é a seguinte: tem algumas semelhanças, mesmo que tenha sido na questão do coração, essa questão do Jadson, com a questão do Eriksen em alguns pontos, ou isso não tem nada a ver e o Eriksen logo depois conseguiu jogar e está performando até hoje? Boa tarde. Eu acho que são situações diferentes, né? Ele teve um problema cardíaco, né? Eu acho que o grande legado aí do esporte de alto nível, né, é você ter um excelente suporte médico, um serviço de ambulância com TI, um médico na beira do campo. Não adianta você ter um serviço com uma UTI não avançada, o ideal é ter um serviço de suporte de UTI avançada, porque você consegue tratar os traumas leves e os graves, né? Então, e uma coisa muito importante também que eu acho é que precisa ter um hospital de referência na hora do trauma. Onde é que eu vou levar? Isso é uma coisa que tem que ser, eu acho que no Clube do Remo já está bem pré-estabelecido, mas isso é importante. Para os atletas de final de semana, né, tem que ter cuidado, porque é o seguinte, o traumatismo craniano leve, o traumatismo craniano, de uma maneira geral, é dividido em leve, grave e moderado. A maioria deles é o leve, quando aquele traumatismo do jogo de bola no final de semana. Então, reconhecer o que é uma concussão cerebral, um desmaio, e impreterivelmente, qualquer pessoa que sofreu uma concussão cerebral tem que ser direcionado para o hospital, para ser avaliado pelo médico, porque às vezes um trauma leve, ele
não vai ser avaliado, aí o paciente pode ter uma fratura no crânio que pode evoluir por um hematoma e às vezes está em casa e não consegue chegar no hospital. Então, eu acho que a grande mensagem é essa, né, para a população geral, né? Traumatismo craniano, mesmo leve, com concussão, tem que ser tem que ser encaminhado o paciente ao hospital. E o suporte avançado em esporte de alto nível, futebol, MMA, boxe. Isso é importante para a recuperação, né, do atleta. Boa tarde, Tilon Maués, Diário do Pará. Eu queria fazer uma pergunta para o Jean Clay, mas se alguns outros médicos quiserem acrescentar. O jogador de futebol, quando ele tem uma lesão muscular, uma fratura, isso fica no histórico dele, ele é sempre alvo de avaliações quando chega num clube, uma transferência de uma temporada para outra. Essa situação de uma concussão, como aconteceu com o Jarlison, inclusive com o traumatismo craniano, ela demanda uma atenção especial, assim, o que eu pergunto para o resto da carreira dele, pelo menos como profissional, como atleta de alto rendimento, isso é uma coisa que vai ser sempre avaliada daqui, tem que passar por exames periódicos, de ano em ano, após a recuperação dele, isso vai ter que ser feito durante toda a carreira dele? Então Tilon, eu estou diante de uma lesão traumática. Vamos imaginar o cenário que a gente está todo mundo acreditando aqui. Ele teve os sangramentos foram reabsorvidos, não deixou nenhuma sequela, teoricamente o problema está resolvido, né? Eventualmente ficou alguma cicatriz, alguma sequela, aí você vai trabalhar em cima disso. Mas, assim, a gente está acreditando muito que o Jarlison vai sair muito bem nessa história toda, a gente está acreditando muito que isso vai ficar, né, como algo que trouxe um aprendizado muito grande para todos nós, mas que isso, se Deus quiser, não vai interferir em absolutamente nada na carreira dele nos próximos meses, tá? Agora, o momento de voltar, foi o que o doutor Hamilton falou, depende de uma série de critérios, né? A tomografia de ontem já mostrou sinais de início de reabsorção desse hematoma. Então, o hematoma reabsorvendo, o que você tem que proteger o atleta nessa fase inicial de novos traumas. Por isso, cuidado para quando ele for voltar ao esporte, né? Então, tem uma fase aí crítica que você tem que proteger de novos traumas para que não sangre de novo e aconteça tudo que está acontecendo nesse momento. Então, tudo é muito precoce para falar, Tilon, mas a gente acredita muito que vai ficar tudo bem, sem nenhum tipo de problema, e vai poder voltar a praticar o esporte dele. O protocolo é relativamente novo no futebol mundial. E, em se tratando de medicina, é algo dinâmico, vocês sempre têm novos conhecimentos, novas descobertas que vão sendo aplicados, seja no esporte, seja no dia a dia. Existe uma proposta da Federação, da Direção Médica da Federação Paraense de Futebol, de criar encontros, primeiramente com os clubes que estão participando do Campeonato Brasileiro, passando do Remo, Tuna Luz e Águia, para tratar desse assunto, não só com os membros do Departamento de Saúde, mas também com a da Comissão Técnica, e tornar isso algo periódico, justamente para essa questão dinâmica de novos conhecimentos. Queria que você comentasse dessa possibilidade de haver esses não sei se é um treinamento ou um encontro só para tratar sobre esse assunto. Isso existe a nível nacional, mas eu concordo que a gente precisa discutir isso mais a nível local, porque a nível nacional, quem está envolvido nas competições de séries A, B e C, que na atualidade é Remo e Paysandu. Mas no futebol paraense não se resume a Remo e Paysandu. Então, a gente precisa, sim, levar esse tipo de informação, essa discussão aos outros clubes. E eu já conversei, inclusive, com o doutor Flávio Freire sobre isso. Eu acho que o conhecimento é algo que sempre tem que ser valorizado e sempre a gente tem que levar, difundir ao máximo possível. Embora o protocolo de concussão, retirada da concussão seja novo, mas o protocolo de retirar o atleta por concussão, esse já é discutido há muito tempo ao nível de futebol. Então, tanto é que a gente discute anualmente essas questões, justamente preservando. Agora, nesse momento, a gente está tendo um holofote maior em função da substituição extra, que foi ótimo, foi uma ideia fantástica do professor Pagura, justamente para evitar que as questões esportivas interferissem nas questões médicas.
Mas eu entendo que isso chegou a hora da gente discutir de uma forma mais profunda e localmente. Isso já é muito discutido, como eu falei, nacionalmente, mas localmente a gente precisa, sim, envolver mais colegas, os colegas que atuam no futebol, para que a gente possa entregar cada vez mais segurança aos nossos atletas. Através do Departamento Médico do Clube do Remo, a gente vai continuar emitindo boletim diário sobre a atualização do Jaderson. A gente pede vocês também para continuar falando a verdade, com compromisso, para a gente não ter o que teve nesse final de semana também, com notícias falsas sobre o Jaderson. A gente agradece a presença de vocês, agradece a diretoria do Porto Dias, a mesa também que esteve aqui presente, e a gente fica por aqui.